Amém, Senhor. Amém. Realmente, Senhor, essa é a nossa oração nesta noite, Senhor. A condução, a direção, o cajado do Teu Santo Espírito, falando a cada um dos corações aqui, Senhor. Fala-nos mesmo, o Senhor sabe o quanto nós somos carentes, necessitados da Tua palavra, Senhor. Nessa noite, em comunhão com o Senhor, nós te damos graças por essa comunhão que temos com a palavra do Senhor. E somente o Teu Santo Espírito é capaz de traduzir para nós letras tão altas, sagradas, Senhor. Tão profundas letras. Obrigado pelo Teu amor sacrificial. Foi o Seu amor que nos ajuntou aqui, Senhor. Foi o Teu amor que nos fez um mesmo, um só. Foi o Teu amor que nos fez um com Pai, Filho, Espírito Santo, desde a eternidade. Louvado seja o Teu nome. E nós queremos, Senhor, mesmo estando aqui neste mundo, cheios de todas as circunstâncias e intempéries, um mundo em que tem um príncipe, o diabo, Satanás, que governa este mundo. Nós queremos perseverar, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. É o que nós te pedimos. Ajuda os nossos passos, trôpegos, tão falhos que somos. Para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória de Deus Pai, nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Somos gratos ao Senhor por essa noite, mais uma vez que Ele nos reúne e que Ele possa, de fato, responder essas orações que temos feito aqui. Creio que a motivação dos nossos corações não foi outra senão vir para que o falar do Senhor seja uma vez mais eficaz nos nossos corações. Eu peço para os meus irmãos abrirem a palavra do Senhor na epístola de 1 João. Tem lá no finalzinho das Escrituras. Epístola de 1 João, no capítulo 1. Aproveito para pedir para os irmãos, observe se os seus celulares estão ligados, desativem o som, notificação. Eu sei que no último compartilhar que estive aqui, eu falei para os irmãos que estaria concluindo então o encargo da epístola de 1 João, e sim o fizemos, mas eu quero fazer ainda uma menção deste livro. Na verdade, eu quero tocar no testemunho do apóstolo João, testemunho do apóstolo Pedro e outros que nós falaremos assim de maneira mais superficial. Tomaremos só os testemunhos desses irmãos. Mas ele diz aqui, no início do seu escrito, que o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos, testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos. O que João está fazendo aqui, irmãos? O que ele está falando aqui para nós? Ele está compartilhando o seu testemunho. Ele disse: eu estive presente com o Senhor. Eu tive comunhão com o Senhor. Eu ouvi as batidas do coração do Senhor. Irmãos, é isso que irá sustentar uma igreja. Eu não quero aqui fazer a conclusão, da palavra, mas é isso que vai sustentar a igreja nos últimos dias. Comunhão, vida de devoção, vida de relacionamento com Deus. Não haverá outra forma, outra maneira. E os irmãos vão entender um pouco mais do que eu estou falando. Eu vou pedir para vocês abrirem. Volte algumas páginas agora. Epístola, aqui de 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 3. Eu vou ler um versículo, depois nós vamos para Apocalipse, onde é o tema dessa mensagem, que é vencendo pela palavra do testemunho. Mas antes eu quero colocar esse texto para os irmãos. Vou pedir para vocês deixarem o dedo aqui, depois nós vamos para Apocalipse. Mas veja comigo o versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração,
estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão da esperança que é em vós. Os dois textos que nós lemos, os dois testemunhos que nós vimos, ambos colocavam todos os seus holofotes na pessoa do Senhor Jesus. E é isso que a Bíblia faz, irmãos. É isso que a palavra de Deus faz. Coloca toda o seu foco na pessoa bendita do Senhor Jesus. E ele diz aqui, antes de tudo, santifiquem a Cristo. Aqui é o testemunho de Pedro. Então eu agora vou trazer um outro texto para os irmãos, que tem Apocalipse no capítulo 12, onde esse texto ele vai como que resumir então esses dois irmãos. E lógico, tantos outros na palavra de Deus. Testemunhos vivos da palavra do Senhor. Então Apocalipse, vocês deixam o dedo aí em 1 Pedro, nós vamos voltar para lá já já. Mas ele diz aqui no capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a própria vida. Então, amados, olhando aqui para esses escritores, essas palavras, João, que escreveu sua epístola, João que escreveu Apocalipse, Pedro que escreveu lá suas epístolas, esse texto aqui pode definir especialmente esses dois irmãos. É claro que nós podemos colocar outros, podemos colocar todos os demais apóstolos, que todos foram martirizados, exceto João, que morreu de velhice mesmo, apesar de ter ficado cativo na ilha de Patmos por bastante tempo. Provavelmente ele, no final da sua vida, foi deportado para Éfeso, onde ele veio a morrer ali. Mas todos os demais apóstolos, assim incluindo também Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, o próprio apóstolo Paulo, todos eles foram martirizados. Então, certamente, essa palavra aqui, venceram pelo sangue. Eles venceram pela palavra do seu testemunho. Então, essa é a maneira onde esses irmãos, todos esses, venceram. E certamente, amados, não há outra maneira que nós também poderemos vencer. Não haverá outra forma de nós também vencermos. Como foi o testemunho de João, falando a respeito daquela comunhão que ele tinha com o Senhor, aquela devoção que ele tinha com o próprio Deus encarnado. Assim como o testemunho de Pedro. Santifiquem a Cristo no seu coração, estejam prontos, preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir a razão da esperança que há no seu coração. Então, toda a história do cristianismo, desde o primeiro século, desde todos aqueles atrozes imperadores, Nero, Tito, Domiciano, que perseguiram os cristãos, todos os cristãos venceram pelo sangue e pela palavra do testemunho. E eles jamais negaram o Senhor, jamais negaram a palavra, permaneceram fiéis, mesmo ante a face da morte. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Então João, quando ele diz aqui em Apocalipse, quando ele descreve essa igreja sob perseguição, e esse é o contexto do capítulo 12, ele mostra aqui para nós os mártires dos últimos dias, os mártires que vão sofrer sobre o governo do anticristo. É isso que nós temos aqui de maneira objetiva. Então, sofrimentos, perseguições religiosas intensas que o mundo jamais viu. É isso que está profetizado aqui. E é isso que o mundo vai ver. Paralelamente, como já disse, a igreja cristã, desde o primeiro século, também sofreu da mesma forma. Há uma expressão que era dita que o sangue dos mártires foi a sementeira da igreja. Então eles diziam isso com respeito ao fato de que aqueles homens não negavam a sua fé. Aqueles homens sempre permaneciam firmes ante o testemunho da palavra e do Senhor. E eles venceram pelo sangue. O fato irmãos, é que quanto mais os irmãos, os cristãos eram martirizados, mais o testemunho de Cristo crescia. Eles acabavam dizendo, uma das frases que se tornou muito conhecida: esses cristãos sabem morrer. Talvez seja o nosso maior medo. O medo da morte talvez seja o medo que ataca a alma de todo ser humano. Mas o fato é que eles sabiam morrer porque eles sabiam viver. E o viver desses homens era Cristo. E não negaram, foram fiéis até o final.
não amaram a sua própria vida. E aqui também tem outra situação. Nós nos amamos muito. Abrimos mão, muitas vezes, do testemunho do Senhor. Então, irmãos, essa é a definição de todos aqueles que se mantiveram firmes. Esse é o testemunho de todos aqueles que vencerão também um dia. Vencerão porque se manterão firmes pela palavra do testemunho. Como eles venceram? Está aqui dito no texto para nós. Nós não entraremos, evidentemente, nesse primeiro ponto, que eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é isso que está escrito? Eles venceram pelo sangue do Cordeiro. Essa é a nossa entrada. Essa é a nossa entrada na vida cristã. Eu creio que o Cordeiro de Deus foi morto por mim. Foi morto para comprar para si uma igreja, uma noiva ataviada. Ele nos comprou com o seu sangue. E isso nos fala de maneira objetiva da graça do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 5 diz que Ele nos ama e por seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então aqui mostra que a graça de Deus deve ser sublinhada nos nossos corações. E jamais devemos nos esquecer dela. E ela não está ignorada por nós aqui nessa noite, ainda que esse não seja o tema aqui. Porque o que eu pretendo falar e o tema central desta mensagem está relacionado com a apologética. Apologética é aquela palavra que nós vimos ali, que nós devemos estar preparados para responder. A palavra que Pedro usa ali é apologia, do grego. E essa palavra, ela designa o fato de nós defendermos a nossa fé. Então, com isso, dentro desse ponto central, eu pergunto, por que você crê na Bíblia? Então, esse seria, digamos, que o meu encargo central para essa noite. Por que você crê na Bíblia? Por que você não crê em outro escrito? Então, a segunda parte diz aqui, e pela palavra do testemunho que deram. Eles venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Então, pela vontade humana positiva, objetiva, nós devemos corresponder àquela graça de Deus. Então, não há só algo que Deus fez por nós, mas há algo como resposta da graça de Deus que o Senhor deseja encontrar em nós. É extremamente natural todo aquele que foi encontrado pela graça responder a esta graça com as suas próprias vidas. Primeiro, com fidelidade, como aqueles mártires, como esses apóstolos que escreveram tudo que nós lemos aqui. Mesmo em terrível oposição, mesmo que tudo vá contra, nós temos que nos apegar com mais firmeza à verdade, às verdades que nós temos ouvido. Porque eles não amaram as suas próprias vidas, não fizeram caso de si mesmo. Então, irmãos, por que você crê nessa palavra? Por que você crê neste livro? Por que você crê nesse conjunto de 66 livros? Por que você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus? Você crê mesmo que ela é inerrante? Que ela é a escritura inerrante da palavra de Deus, que não falha? Porque, irmãos, pode ser que a gente seja arguído, perguntado a respeito disso, e algumas perguntas são feitas e respostas erradas nós podemos dar a respeito disso. Por exemplo, por que a palavra de Deus é a palavra de Deus para você? Se você responder assim, porque ela fez bem para mim, bem, né? Não é uma boa resposta. Porque eu aprendi assim. Porque na cultura do meu país é assim, ok, se você estivesse na cultura de um outro país. Porque eu fui ensinado assim, ok, e aqueles que não foram ensinados assim? Se você tivesse nascido num outro país. Porque ela me faz tão bem, dá certo. E se ela não faz bem para o outro? E se o que faz bem para o outro é a Marvel, vou colocar aqui uma coisa aleatória. Talvez nem devia ser citado, né? Talvez o que faz bem para nós seja a história do Chapeuzinho Vermelho. Irmãos, eu estou fazendo isso justamente com o objetivo de despertar a nossa atenção. Por que a palavra de Deus? Porque alguém pode levantar e falar, não, eu creio no escrito de Romeu e Julieta, e isso me faz bem também. Então você vai ficar debatendo com essa pessoa? Por que a palavra de Deus é a verdade?
de maneira objetiva, nós precisamos responder isso. Não pode ser algo subjetivo, algo que o meu coração, porque eu gosto da Bíblia. É assim que nós vamos responder para o mundo? Irmãos, hoje nenhum outro livro vai ser tão atacado quanto as Escrituras. Não haverá outro livro que estará sendo combatido tanto como já está sendo. Os irmãos estão lendo as notícias. Como a Bíblia, como a Escritura Sagrada. Não haverá. Claro, irmãos, há algo interior. É claro que há uma mudança dentro de nós. É claro que há a certeza da salvação. E isso ninguém pode tirar de você. Mas eu estou falando como Pedro aqui. Não sei se vocês voltaram para 1 Pedro 3,15. Que você tem que santificar a Cristo como Senhor em vosso coração. E você precisa estar preparado. Preparado. Pronto para responder. Não é uma resposta adequada eu dizer que ela me fez bem, então por isso eu creio na Bíblia. Absolutamente. E isso não é estar preparado para responder. Quando Abraão, Gênesis capítulo 11, Gênesis capítulo 12, Atos capítulo 7, Abraão foi chamado por Deus. Ele vivia naquele contexto em meio a muitas vozes malignas. Então nós não estamos ignorando aqui que o falar de Deus tem peso e valor nos nossos corações. Tem sim. Porque quando Josué capítulo 24, versículo 2 diz que Abraão vivia em meio a muitos ídolos. Mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou, é a voz de Deus. Como, irmãos? Como? Como que ele sabia em meio a todas aquelas vozes? Como ele pôde discernir? Como ele pôde saber que era Deus falando? Entende, irmãos? O falar de Deus tem sim relevância nos nossos corações. E nós temos que nos apegar ao falar de Deus. Mas tem um detalhe. É que a voz de Deus é inconfundível. Mas o que nós estamos falando aqui essa noite é que você tem que estar pronto para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que há no teu coração. E nós sabemos que essa experiência interior ela é importante, imprescindível. E há transformações perceptíveis quando alguém recebe o Senhor Jesus. A sua vida começa a mudar. Alguns amigos começam a se afastar. Alguns entes mais próximos começam a não ter mais afinidade com você. É normal isso, é natural. Vai haver um afastamento, sim. Ajuntamento de outros. Aproximação de outros. Uma nova família estará sendo constituída. Então o falar de Deus, ele é fundamental. Então nós sabemos que a experiência de Abraão, sim, era uma experiência genuína, até porque dele descende o Cristo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus veio da genealogia de Abraão. Então nós sabemos hoje, podemos dizer com toda certeza e segurança, que o falar de Deus na vida dele, nós podemos hoje testificar, aprovar. Era real, genuíno. Mas irmãos, pega esse texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, porque nós precisamos estar preparados. E estar preparados é como aquelas virgens sábias que estavam preparadas para a vinda, para a volta do noivo. É esse tipo de preparação que Pedro está falando aqui. Eu estou totalmente preparado para a vinda do Senhor, então eu estou também preparado para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança. Então, irmãos, por que eu creio na Bíblia como minha regra de fé? Em relação a qualquer outro livro, por que esses 66 livros é a minha opção? Outra coisa, você considera que esse livro aqui precisa ser atualizado? Principalmente os jovens. Pode chegar um tempo, um momento que nós vamos falar, não, realmente está fora do contexto da nossa época. Então esse livro precisa... Você acredita nisso? São essas vozes hoje malignas, de homens com proeminência religiosa, que no passado, aliás, irmãos, apostasia só pode vir de cristãos, né? De quem pelo menos era cristão, ou talvez nunca foi. Porque conversão genuína é uma coisa, conversão psicológica é outra coisa. Então, eu não sei se um dia foram salvos, mas o fato é que a mesma voz que estava lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, quando Satanás, há muitos pastores que dizem que aquilo ali é uma figura de linguagem. Não, aquilo é figura de linguagem. Não, que Deus tomou da costela de Adão, tudo isso é figura de linguagem. Então, homens hoje têm pregado a respeito disso. Sabe qual que é o serviço que eles estão fazendo para os cristãos? Só desserviços.
só estão dando péssimo testemunho da palavra de Deus. E só permanecerão firmes aqueles que se apegarem com toda firmeza à palavra de Deus. Para responder, essa palavra ocorre 8 vezes no Novo Testamento. Ela é sempre traduzida como defesa da fé, como argumento da minha fé. Afirmação, um argumento raciocinado. Responder, preparado para responder. E com isso, eu quero dizer para os meus irmãos que há um grande apologeta nesse mundo. O grande apologeta que defende a fé nesse mundo chama Espírito Santo de Deus. Esse é o maior apologeta que o universo já conheceu. E ele é fiel para estar em nós, para nos conduzir a toda a verdade, para falar através de nós e para nos ajudar, para nos socorrer, para nos lembrar das palavras que o Senhor Jesus disse. Todas as palavras. Mas, irmãos, por que eu creio nesse livro e não em outro? Então, de acordo com o que nós vimos até agora, a gente já tem condições de trazer aqui até algumas aplicações, mas de acordo com esses textos, de acordo com esses personagens que eu elenquei e disse para os irmãos, já temos elementos aqui o suficiente para concluir que nós temos uma coleção confiável de documentos históricos. Você tem em suas mãos uma coleção confiável de documentos históricos, onde testemunhas oculares se mantiveram firmes até mesmo em face da morte. Entende que não é o que eu sinto? Entende que a Bíblia não é a Bíblia porque me fez bem? É porque ela é documental. Ela é uma prova escriturística, como o nosso irmão fez a abertura aqui, nessa noite. Então, testemunhas que negaram a própria vida, em detrimento à verdade da palavra de Deus. Você morreria por uma mentira? Todos os apóstolos morreram por causa da verdade. Então, a nossa resposta é porque nós temos provas e testemunhas e documentos históricos. Testemunhas que viveram e escreveram durante a vida de outras testemunhas. Testemunhas que afirmaram que os seus escritos eram de origem divina e não humana. Que eles foram inspirados por Deus. Eles foram até as últimas consequências por essa verdade. E esses escritos, com embasamentos em documentos históricos confiáveis. Relatos de eventos sobrenaturais, irmãos. Eu vou dizer alguns deles aqui para vocês. Que relataram eventos proféticos específicos, feitos muito tempo antes desses eventos proféticos específicos ocorrerem. Mas a gente tem visto a céu aberto. Não ignore. Não esteja como aquela rã na bacia que a água vai esquentando aos poucos, ela não percebe, e ela acaba morrendo cozida. Não se aperceba do tempo que nós estamos vivendo. Porque nós já estamos num tempo em que homens têm afirmado que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Ou seja, ele está dizendo assim, isso aqui, queridos, isso aqui é antigo. Isso aqui está antiquado. Isso aqui tem que dar uma ajeitada nela. A pessoa tem 60 anos de idade, está dizendo isso. A Bíblia tem 2000 anos de idade. Nunca falhou, nunca errou. Né? Basta uma matemática bem simples para nós dizer que se ele pode dizer que a Bíblia tem que ser reinterpretada, o que a Bíblia diz a respeito desse homem? Aliás, o apóstolo Pedro, lá no capítulo 2, no versículo 2, ele já estava prevendo isso. Ele disse que no meio do povo de Deus haverão falsos mestres, falsos profetas. Eles vão introduzir dissimuladamente heresias destruidoras. Eles vão renegar o soberano Senhor. E eles vão trazer para si mesmos. Fica vendo o filme até o final, irmãos. Eles vão trazer para si mesmos repentina destruição. O grande ponto, e Pedro também coloca isso no capítulo 2 de 2 Pedro 2, ele diz que muitos seguirão as suas práticas libertinas. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, não dorme, está reservado a destruição desses homens. E aí ele continua dando outros exemplos. Então, meus irmãos, hoje, como nós precisamos estar atentos, como nós precisamos ter uma companheira
devoção, leitura da palavra. Porque hoje, as softwares, o software hoje de inteligência artificial já está programado, já está sendo feito isso, o software programado para reescrever a Bíblia. Então todos aqueles textos que aos olhos deles, né, que a Bíblia aos olhos deles traz erros, traz algum tipo de algum tipo de ideologia, digamos assim, algum tipo de ensino, melhor dizendo, algum tipo de ensino que vá contra as suas ideologias. Então esses softwares estão trabalhando para corrigir, entre aspas, né? Corrigir a Bíblia. Porque para eles é inconcebível uma relação criador e homem, onde o homem teve suas ações reprovadas por Deus. Para eles isso é inconcebível. Porque, na verdade, Deus é amor. E é mesmo, irmãos. Né? Aliás, a mentira nunca vai vir com esse tom efetivo. Mas ela sempre vai mostrar uma face só da moeda. E o amor de Deus é uma face, é uma moeda de duas faces, onde você tem todo esse amor sacrificial, entrega sacrificial do Senhor, mas também a justiça de Deus. Isso vai contra todas as ideologias. Então, nisso nós já temos, irmãos, uma estrada pavimentada também para o universalismo, onde todo mundo no final vai ser salvo. Fica tranquilo, Deus é amor. Coloco isso entre aspas, mas é isso que está sendo colocado por esses softwares que estão atualizando. Então você imagina como fica, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 2, verso 24, onde só nesse texto nós temos muitas verdades. Diz lá, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então ali, só aqui você tem um texto que fala da heterossexualidade, fala de uma relação monossomática, ou seja, deixará o homem e se unirá à sua mulher. Né? É heterossexual. A monogamia também, nesse texto. O homem se unirá à sua mulher. E os dois serão uma só carne. Os dois serão um só. Esse texto por si só, por essas atualizações, por isso muito cuidado, irmãos, com Bíblia no celular. Sempre vai estar pedindo para você atualizar. Guarde a sua companheira. Aquela que você bota o nome, aquela que você chega em casa, esqueceu no local de reunião, você fica desesperado. Hoje a gente não fica mais desesperado, né? Ah não, tenho outras. Aliás, é uma das estratégias do inimigo. Te dá muito para que você não tenha nada. Antes, quando você só tinha ela, ou quando irmãos tinham só um livro, ou só uma folha, né? Como na história, tinha uma Bíblia. Então os irmãos sabiam que seriam perseguidos. O que eles faziam? Uma página para cada um fica responsável por decorar e memorizar uma página. Então eles se reuniam. E aí cada um então trazia ali a sua porção. Façam isso, irmãos. Guarde a sua palavra. Há um estudioso que tem falado muito sobre isso ultimamente. Ele tem dito isso. A sua Bíblia será extinta. Então cuidado. Irmãos, não é profecia do Apocalipse. Não é isso. Faça como João. O que vimos e ouvimos, nós tocamos nele. Nós o anunciamos. E a maneira como Deus fala hoje é a maneira como ele sempre falou. Não mudou o seu modo de falar. Como sempre foi. Então, esses textos eles vão cair como que em desuso. Textos que têm a tendência, atualizações que têm a tendência, e vocês já estão vendo isso, né? A mulher sendo masculinizada e o homem sendo feminizado. Onde a máquina, o robô, está sendo humanizado. E nós estamos sendo trabalhados para ser robotizados. Fiquem atentos. É isso que está sendo desejado. Esses são os intentos do mundo aí fora. Então, como foi lá no Éden atacar a palavra de Deus? Apenas não é eliminá-la, mas colocar vírgula onde não tem. Excluir uma palavra onde ela não deveria. Incluir outra sem que Deus tenha falado. E não vai muito longe. Recentemente, há 2 meses, teve uma convenção na Alemanha. Sei que muitos irmãos tiveram notícia disso. Numa convenção, chamada Convenção Cristã, onde tinha milhares de participantes. Mas dentro lá de um determinado local, que era um local de uma igreja, né? Um prédio, uma construção, ali cabia 300 pessoas. Eles fizeram o primeiro culto, que foi a pregação feita pelo ChatGPT.
né? Quem não sabe o que é ChatGPT, qualquer coisa que você não souber, pode perguntar que o ChatGPT vai te responder. E coloca bonitinho, organizado, com ordem, inteligência artificial. Você fica impressionado de ver como ele coloca essas coisas. E o ChatGPT foi responsável por preparar a mensagem. 98% daquele culto foi por inteligência artificial. Então, imagina que aqui, estava lá, depois vocês entram no Google aí. Tinha um telão, depois da reunião, irmãos, agora não. Tinha um telão onde 4 avatares são personagens fictícios que não existem, colocam a cara que eles querem, 2 homens e 2 mulheres. E esses avatares, então, eles ficaram responsáveis por conduzir a sequência litúrgica. Então tinha música, tinha oração, tinha pregação, 40 minutos de pregação, ninguém ficou cansado, está tudo bem. E quer saber qual é o tema daquela pregação? Deixar o passado para trás, focar nos desafios do presente e superar o medo da morte. Tudo feito por inteligência artificial. A diferença, irmãos, é que o Espírito Santo não está nisso. Porque a promessa do Espírito Santo é agir em pessoas, homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. A crítica, depois do que terminou, a crítica das pessoas que saíram dali, alguns, né? Muitos gostaram, eu vi relato de pastores que falaram, não, isso aqui é o que nós vamos precisar, é o futuro, isso aqui é a nossa necessidade. Foi maravilhoso. Mas teve crítica dizendo que a expressão meio monótona, era meio inexpressivo, era um pouco artificial. Essa foi a crítica. Mas isso eles resolvem com o tempo, irmãos. Pode ficar tranquilo. Isso não vai ser problema para a inteligência artificial. Mas nós que estamos acostumados com vida na pregação, vida na palavra, vida no falar de Deus, para nós isso não vai fazer sentido nunca. Em nome de Jesus. É a palavra de Deus que é viva e eficaz para nós. Ela é mais cortante, ela é mais penetrante, ela entra lá no teu íntimo. E ela separa os teus sentimentos, as tuas emoções. Ela é capaz disso. Mas, irmãos, os ideais do mundo caído são esses mesmos. Robotizar os homens. E humanizar as inteligências artificiais. Masculinizar a mulher, feminizar o homem, roubar a suficiência da palavra de Deus. Então, de tudo isso que nós vimos até aqui, que torna extremamente necessário, em tempos de ataque da nossa fé, a palavra de Deus é fortalecer as nossas convicções, quanto a todos os fundamentos, quanto a todas as verdades que nós já temos ouvido. Buscar e obter mais fundamentos, irmãos, sobretudo os jovens que têm sido atacados de maneira frontal, nas universidades, nas faculdades, nas ideologias desse mundo. Cuide dos seus filhos. O mundo não vai cuidar dele para vocês. Não vai cuidar, não vai pregar a palavra dele para vocês. Ah, coitado, ficou triste. Fique triste. Melhor ficar triste com a verdade do que feliz com a mentira. E a felicidade... Aliás, irmãos, alguém disse que o único inferno que o cristão terá que suportar é esse mundo. Porque para os ímpios aqui, esse mundo é o único céu que eles vão ter. Porque a eternidade reserva para eles o lago de fogo para sempre, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga. Para nós lá será o céu, para a eternidade com o Senhor. Então, o salmista diz, eu guardo, Senhor, a tua palavra, as tuas palavras no meu coração, para não pecar contra ti. Guarda a palavra. Essa palavra tem um significado de um guarda em vigilância, armado, forte. Guardo a tua palavra no meu coração. O salmista ainda diz também no Salmo 119, aliás, o Salmo 119 é o Salmo da palavra, né? Todos os versículos, ele fala da palavra de Deus. Então ele diz assim, como eu amo a tua lei. Não amo, irmãos. Não amo. Porque aquilo que eu amo, eu devoto meu tempo. Aquilo que eu amo, eu choro por aquilo que eu amo. Aquilo que eu amo, eu acordo pensando. Aquilo que eu amo, eu vou dormir pensando. Eu não amo. Eu tenho que ser sincero diante do Senhor. Irmãos, eu peço para você, em nome de Jesus, tenha tempos de tédio. Nós vimos na outra oportunidade. Porque o teu cérebro não tem tempo de tédio.
Nós só recebemos informações. E na hora de processar essas informações, nós vamos para a rede social. Aí por que hoje aumentou o número de ansiedade, de síndromes? Porque a nossa mente não desliga. A nossa mente não para. Então eu te peço, quando sair daqui, medita na palavra do Senhor. Abra mão. Aqueles que têm aberto mão, eu já disse isso para os irmãos. 30 dias sem redes sociais, eles não estão querendo voltar, porque eles encontraram um oásis fora das redes sociais. Então que nós tenhamos essa ousadia, essa coragem de pelo menos ter a percepção quanto ao nosso coração. Você não está percebendo que você está ansioso, que você está triste? Quanto eu amo a tua lei, Senhor. É a meditação do meu coração. Todo dia. Mas nós só venceremos, nós só poderemos vencer, irmãos, pela palavra do testemunho. Então, amados, aqui nessa segunda parte eu quero concluir, entrar no processo de conclusão. Vai comigo para 2 Pedro, no capítulo 1. Eu quero então aqui trazer alguns versículos. Eu vou fazer isso de maneira expositiva, então. Vou trazer aqui 6 versículos ditos ainda pelo nosso apóstolo Pedro. Um homem iletrado, indouto. Provavelmente, se fosse um homem que estivesse na nossa congregação, seria aquele que nós daríamos menos importância, porque ele era muito simples. O seu falar era muito tosco. Mas veja essas altas letras. Veja o que é um homem transformado pelo poder do Espírito Santo. Um homem que disse, eu nunca vou negar a Cristo. E negou o Senhor. Confiou na sua carne. Um dia ele disse, eu vou pescar, porque nada disso dá certo, funciona. Eu vou voltar para trás, né? Dentro da expressão, do termo, eu vou voltar para trás. Eu vou pescar. E ele teve um encontro com o Senhor. E ele está dizendo aqui, no capítulo, 2 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 16, porque não fizemos, ou não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, irmãos. Para nós defendermos a fé, para nós termos uma fé objetiva, para nós sabermos por que nós cremos nessa palavra, por que nós cremos nesse livro. Ele diz aqui, não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosas, inventadas. Mas nós mesmos, o quê? Fomos testemunhas. Outra versão disse, nós mesmos vimos a sua majestade, testemunhas oculares. E aqui eu quero falar para os irmãos de um elemento fundamental da palavra de Deus, que é o elemento humano. Os críticos sempre vão combater justamente nesse ponto. Mas a Bíblia foi escrita por homens, graças a Deus, irmãos. Porque se tivesse sido escrita por um animal, escrita por anjos, escrita por mortos, eu não sei qual seria a nossa percepção ou recepção. Certamente não deveria ter nenhum sentido, nenhum valor. O próprio rico, daquela passagem do rico de Lázaro, ele pediu, Senhor, manda que Lázaro vá lá avisar os meus parentes a respeito do que está acontecendo aqui. Mas aí o Senhor Jesus disse para ele que eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Ouça a palavra de Deus, ouça a Bíblia, ouça a lei de Deus. Ouça o que esses homens, não seguindo fábulas engenhosas, não seguindo fábulas inventadas, mas homens que foram testemunhas oculares do poder de Deus. Então, o elemento humano é fundamental. Homens e mulheres, testemunhas que morreram, afirmando, dando crédito à palavra de Deus. Irmãos, quando Deus deseja falar, Ele sempre vai usar elementos humanos. Elemento humano é fundamental para o falar de Deus. É claro que o Espírito Santo pode te comunicar algo, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando a respeito da fé objetiva bíblica. Porque nós cremos que ela é a palavra de Deus. Então o elemento humano é fundamental para a pregação, para a compreensão das Escrituras. Essas testemunhas que negaram a própria vida. Essas testemunhas que foram até as últimas consequências. Aproximadamente 40 autores que viveram em épocas diferentes, profissões diferentes. A maioria nunca se conheceram. Eu estou falando aqui de Gênesis até Apocalipse.
habitaram em continentes diferentes, idiomas diferentes, você não encontra absolutamente nenhuma contradição aceita. Nenhuma contradição aceita. Não existe qualquer tipo. Contradição há na minha vida. Porque às vezes eu leio e falo, irmão, não, isso aqui não é bem assim como eu gostaria que fosse. Então eu começo a achar subterfúgio para justificar a minha vida de impiedade. Isso sim acontece. Mas não é isso que acontece na palavra de Deus. Não há qualquer tipo de erro. Não há qualquer tipo de contradição. Escrita num período de aproximadamente 1.600 anos. Vocês imaginam? Quando os livros são escritos por um homem só, ele precisa ser revisado. Mas a palavra de Deus tem escrito, é o escrito porque aqui por detrás está a mente do Senhor. E o Senhor usa esses elementos humanos. No Antigo e no Novo Testamento, a palavra de Deus jamais excluiu elementos humanos. E o ápice, irmãos, do cumprimento profético, do cumprimento bíblico, o ápice do cumprimento escriturístico está no Novo Testamento. Graças a Deus. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Nos últimos dias nos falou através do Filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então o elemento humano veio trazer para... O verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então a questão, meus irmãos, não é se foi escrito ou não. O fato, irmãos, é que o elemento humano é fundamental para as Escrituras. Essas testemunhas, elementos humanos, testemunhas oculares. Quando nós lemos João, ele estava dizendo a respeito de algo que ele viu. Por isso que ele disse o que temos ouvido e temos visto com os nossos próprios olhos. Testemunhas oculares. As minhas mãos apalparam, ele disse. Nós o temos visto, temos anunciado a ele. E o que nós temos visto, nós também anunciamos para vocês. Então ele estava fazendo o quê? Compartilhando o seu testemunho. Essas testemunhas, elas afirmaram que os seus escritos não vinham da mente ou da origem humana, mas divina. Como Estevão, outra testemunha ocular. As testemunhas que viveram durante a vida de outras testemunhas. Bastava Estevão, irmãos, afirmar que tudo aquilo não era verdade. Bastava ele dizer assim, não, eu sou um de vocês. Eu sou um contrário aos cristãos. Mas ele foi cativado pela glória de Deus. Em Atos capítulo 7, verso 55, quando ele está ali para ser apedrejado, ele fita os olhos para o céu, diz a palavra, e ele viu a glória de Deus e Jesus. Então para ele havia uma causa muito maior. E ele mesmo diz, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Mas eles, porém, aqueles que, seus algozes, queriam atacá-lo, disseram em alta voz, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E aqui começa a história de um outro mártir. Porque esse outro mártir foi cativado pelo testemunho de Estevão. Então vocês vejam a importância do testemunho. Um testemunho fiel da palavra de Deus. Não quer dizer, irmãos, que todos aqueles que nós passarmos serão convertidos. Aliás, parece que está cada vez mais difícil alguém se interessar por algo do Senhor. Eu não sei se é por causa do nosso próprio testemunho, que tem sido muito fraco. Nós temos estado muito parecidos com o mundo. Eu não sei se é isso. Mas o fato é que a palavra de Deus está dizendo que aquele Saulo também estava ali e consentia com a morte de Estevão. Mas muito provavelmente ali, o Espírito Santo já começou a trabalhar naquele coração. Porque quem pode negar a sua vida em favor de uma mentira? Bastaria ele negar a sua fé. Bastaria ele negar a sua fé. Então Pedro, ele continua dizendo, se você pegar aqui o versículo 17, e agora aqui no verso 17, ele vai relatar aquele episódio lá no Monte Hermon. Ele vai
Falar a respeito daquela visão que ele teve ali na transfiguração, Mateus capítulo 16. E ele disse, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vocês estão vendo? Pedro está testemunhando aquilo que ele tinha visto lá atrás. E ele morre por esta verdade. Segundo a tradição, no ano 64 da nossa era, Pedro foi martirizado, hoje no local onde é a Praça São Pedro, no Vaticano. Ele foi crucificado, porque era justamente o costume ali da época, morte de cruz. E segundo consta, pelos pais da igreja, ele disse, não, eu não sou digno de morrer como meu Senhor e meu Mestre. Então, eles, segundo a tradição, crucificaram Pedro de cabeça para baixo, porque ele se sentia indigno de morrer como morreu o seu Senhor. Ele continua dizendo no verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Veja comigo, irmãos, ainda, o verso 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Uma outra versão diz a palavra dos profetas. E fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Então, o outro argumento é confirmada a palavra profética, ou seja, documentos históricos confiáveis. Confirmada a palavra profética. Nenhuma contradição válida é aceita, porque a palavra profética é a palavra de Deus. Os escritores, na sua maioria, como eu disse para os irmãos, viveram em períodos diferentes, continentes diferentes, e a grande maioria jamais encontrou um ao outro. Absolutamente tinha como combinar os seus escritos. Então eles escreveram relatos que não só se confirmam, mas se complementam. E a Bíblia, meus irmãos, a palavra de Deus, esses 66 livros, ela hoje é instrumento de consulta, até mesmo para os céticos. Registros fósseis, todos os que foram encontrados até hoje, não há absolutamente nenhum. E eles trabalham incessantemente com isso. Não há absolutamente nenhum que contradiga qualquer letra da palavra de Deus. Pelo contrário, a arqueologia até hoje confirma todas as narrativas bíblicas. Ah, mas você sabia que nós não temos os originais da Bíblia? Né? Dizem os críticos. Sabia que eles possivelmente adulteraram as escrituras? Eles devem ter adulterado para chegar no que chegou para você hoje? Você sabia que por causa da tradução, isso vai mudando de uma para outra, de um idioma para o outro? Assim dizem os críticos. Você sabia que eles alteram as coisas para combinar? Você sabia que eles falam que foi profecia, mas na verdade foi escrito depois que aconteceu? Sério? Você acredita nisso mesmo? Irmão, segundo os estudiosos, os biblistas, para você conseguir mudar a Bíblia, alterar, modificar, descontextualizar, você teria que trabalhar em 3 níveis de sabotagem. Então, se alguém aqui quiser se candidatar para trabalhar nesses 3 níveis, para sabotar e dizer que a palavra de Deus foi adulterada, que a palavra de Deus foi mudada, que a palavra de Deus não é a verdade, você teria que trabalhar em 3 níveis. Primeiro, encontrar os 6.000 manuscritos que existem hoje. São 6.000 manuscritos. Portanto, quando, por exemplo, a carta aos Coríntios chegava para eles tratavam de copiar aquela palavra, né? Tratavam de reescrevê-las e enviar para os outros irmãos. Nós recebemos uma carta do apóstolo Paulo. Então vamos, né? Não tinha máquina de xerox, então vamos escrever e vamos mandar para os demais irmãos, outras congregações, outras assembleias. Provavelmente nós receberíamos aqui uma carta, um escrito de João, né? João escreveu para nós o Evangelho, manda para os irmãos em Londrina. Era assim que acontecia. Então nós recebíamos aqui, trazíamos. Vamos ler para os irmãos. São 6.000 manuscritos, pelo menos 6.000 manuscritos. Então, para que você pudesse adulterar tudo isso, você primeiro tinha que ir em todos os locais onde esses manuscritos hoje, esses 6.000 manuscritos espalhados pelo mundo, estão fortemente guardados. Então você vai nesses lugares, né? Um desses lugares é a Biblioteca do Vaticano,
Lá há manuscritos guardados. Outro, Museu do Livro, lá em Israel. Há manuscritos ali. Biblioteca Britânica, em Londres. Museu da Antiguidade no Egito. E tantos outros locais no mundo onde esses manuscritos estão espalhados. Então você teria que ir fortemente armado, né, de maneira muito perspicaz, e conseguir adulterar todos esses manuscritos para que eles combinassem. Porque não há contradição entre eles. Os irmãos entendem? Outro ponto, e aqui um segundo ponto que você também teria que trabalhar para conspirar contra a palavra de Deus, contra as Escrituras. Veja, irmãos, que nós estamos trabalhando de maneira objetiva. É claro que a palavra de Deus faz efeito no meu coração. Mas de verdade, de fato, ela é a verdade. É a verdade comprovada de Deus. Outro ponto que você precisaria trabalhar, quando a palavra de Deus era pregada, quando eles recebiam manuscritos, lá no livro de Atos, capítulo 2 mesmo, você vê que ali tem irmãos de vários locais, várias etnias e outros idiomas. Então cada um escrevia no seu idioma. Então você faz outra coisa, você vai procurar os manuscritos que estão escritos em outros idiomas também. E adultera também em outro idioma. E o terceiro nível que você também deveria trabalhar para adulterar aquilo que está escrito. E aqui seria um pouco complicado também, porque os pais da igreja, aqueles que recebiam a palavra, aqueles irmãos, aqueles presbíteros que estavam naquelas localidades, eles costumavam escrever comentários. Você tem milhares, centenas de páginas escritas pelos pais da igreja, comentários a respeito daquilo que Paulo tinha falado, aquilo que Pedro tinha falado. Então você teria que também, para combinar tudo isso, sair e adulterar todos esses, impossível, né, irmãos? Todos esses comentários. Então, esses argumentos são muito fracos. Foi escrita por homens, graças a Deus, irmãos. Testemunhas que morreram afirmando o que era a palavra de Deus. Porque nenhuma profecia, veja comigo o versículo 20. Nenhuma profecia provém de particular elucidação. Ela não vem da mente humana. Ela não vem da mente de homens. Ela vem da mente de Deus. E é isso que fica claro aqui para nós. Que os profetas de Deus foram todos iluminados pelo Espírito Santo para escrever a palavra de Deus. As Escrituras, irmãos, não vieram do impulso da avaliação humana. As Escrituras vieram de Deus. Você tem uma riqueza nas suas mãos. Você tem a Escritura nas suas mãos. Você tem a posse, você tem a propriedade. Né, Bíblia? Você tem, está aí nas suas mãos. Ninguém por si mesmo pode produzir a Escritura. É impossível a mente humana produzir isso que nós temos aqui. Irmãos, a Bíblia tem 31.124 versículos. Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse capítulo 22. 8.352 versículos. E agora eu estou falando do que nós acabamos de ler aqui. Né? Sabendo que nenhuma profecia, né, vem da Escritura, vem de particular interpretação. 8.352 versículos fazem referências às Escrituras. Na Bíblia são 1.817 profecias. Basta você pegar uma a uma. Começa lá em Gênesis capítulo 3, que da semente da mulher viria aquele que iria esmagar, ia pisar a cabeça da serpente. Então ali começa a profecia. Então você precisa pegar tudo isso e seguir o princípio hermenêutico. O princípio hermenêutico é que a Bíblia explica a Bíblia. Como diz o Salmos capítulo 37, na tua luz vemos a luz. Então é a Bíblia que tem que se explicar. Então nenhuma profecia vem de particular interpretação. É isso que Pedro está dizendo. Então, 8.352 versículos fazem referências às Escrituras. Agora veja isso. 845 afirmações proféticas somente sobre o nascimento, a vida e a morte do Filho de Deus, Jesus Cristo. Nessas profecias, até o endereço dele, onde ele ia nascer, tem as profecias. E ele cumpriu cabalmente cada uma delas. O povo judeu, ele tinha nas suas mãos, eles podiam saber exatamente quem era o Messias. Todas as previsões, irmãos, se cumpriram literalmente. Apesar de que algumas das profecias foram escritas 1000 anos antes do seu cumprimento. São mais de 300, alguns dizem que são 333 profecias a respeito da vinda
de Cristo, isso no Antigo Testamento. E há também relatos de biblistas eruditos que são 333 profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus no Novo Testamento. Inclusive, nós acabamos de ler uma agora, no verso 16, eu sei que vocês viram, porque não vos fazemos saber a virtude da vinda do nosso Senhor. Essa é uma delas. Então, se são mais de 300 que disse que Jesus viria, são mais de 300 dizendo que Jesus vai voltar. Sabe qual que é a probabilidade disso não acontecer? Zero. Matematicamente falando, zero. Glória a Deus. São 600 eventos proféticos principais. 600 eventos, de 1817 profecias, 600 são as profecias principais. Vou dar 2 exemplos para os irmãos. Um deles é que ele deveria nascer em Belém. Outro, ele deveria nascer antes da destruição do segundo templo. Aliás, foi ele que profetizou. Não ficará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, o Senhor profetizou. Não passará esta geração. E realmente, aquela profecia aconteceu. Foi cumprida cabalmente. Não só pelas palavras do nosso Senhor, mas no Antigo Testamento, Miqueias, Isaías, Jeremias. Todos esses homens, heróis, homens firmes que manteram vigoroso o testemunho de Deus, que foram fiéis até a morte, até as últimas consequências. Profecias cumpridas. Segundo os estudiosos, irmãos, dessas 600 profecias principais, 580 já estão cumpridas. Faltam 20 profecias para se cumprir. Isso significa que 97% das profecias bíblicas estão cumpridas. É esse livro que você tem na sua mão. Então não é porque eu senti, não é porque me fez bem, não é porque eu deixei aberto no Salmo 91, é porque ela é a verdade da palavra de Deus. E nós não temos o direito de minimizar aquilo que é a palavra de Deus. Relatos de eventos sobrenaturais, que confirmaram eventos proféticos específicos, feitos muito antes deles acontecerem. A confirmação da palavra profética. Eu vou só citar, se os irmãos estão anotando, 1 Coríntios no capítulo 15, o tema ali, eu vou pedir para vocês abrirem rapidamente comigo. Muito importante vocês colocarem os olhos nisso que está aqui. 1 Coríntios no capítulo 15, quando você quiser o resumo do Evangelho, irmãos, do versículo 1 até o versículo 4, você tem o resumo das boas novas. Ele está então aqui notificando os irmãos do Evangelho que tem anunciado. Mas veja, aqui no versículo, a partir do versículo 4, ele vai dizer que aproximadamente havia 300 testemunhas oculares quando isso aqui foi escrito. Então ele diz que, a partir do verso 5, que foi visto por Cefas, Pedro, né? E depois pelos 12. Ou seja, que Jesus ressuscitou, esse é o contexto aqui. Jesus ressuscitou. Ele apareceu para mais de 300 testemunhas que estavam vivas nessa ocasião, nessa oportunidade. Aí ele apareceu para Pedro. Depois apareceu para os 12. Verso 6. Depois foi visto mais uma vez, por mais de 500 irmãos, dos quais vive a maior parte até agora, alguns já dormem. Verso 7. Depois foi visto por Tiago. Depois os irmãos procurem buscar ver como foi a morte de Tiago, irmãos. E depois ele, versículo 8, e por derradeiro de todos, apareceu também a mim, como que um abortivo. Vocês sabem como morreu o apóstolo Paulo? Quando vocês lêem a carta de 1 e 2 Timóteo, ali são os seus últimos escritos. E Paulo vai dizer assim, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Segundo consta, foi naquele exato momento que ele literalmente perdeu a sua cabeça, por causa dessa visão que ele tinha tido. Testemunhas fiéis que confirmaram palavras proféticas. Testemunhas fiéis que viveram no mesmo período de outras testemunhas. Esse Paulo audacioso, volte. No versículo 14, aí se você tiver em suas mãos, é o versículo que acaba colocando em xeque, né, 1 Coríntios 15, 14. Toda a Escritura é colocada em xeque aqui, a partir desse texto, porque ele diz que se Cristo não ressuscitou, tudo é vão. Vocês veem? Tudo é vão. Ele viu o Cristo ressurreto. Esses irmãos aqui que vocês acabaram de ver como testemunhas,
dos quais muitos ainda estavam vivos e ficaram firmes, eles foram testemunhas de que sexta-feira um homem morreu e no domingo um homem ressuscitou. Foram testemunhas e mantiveram o seu testemunho até o último instante. Agora deixa eu dizer para os irmãos, o espiritual é maior que o natural. Se o Senhor te tocou genuinamente, você é aquele que deve se prostrar diante dele. E não permitir que todas as vozes nesse mundo, a começar pelos nossos aparelhos, venha falar outras vozes e outras palavras que têm roubado e cativado o nosso coração, nos tirado da centralidade da pessoa de Cristo. Veja ainda o versículo 21 comigo, irmãos. 2 Pedro 1:21, voltando aqui. Porque a profecia nunca, jamais... 2 Pedro, né? Voltando lá para 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Diz que a profecia nunca foi produzida por vontade humana algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vós sereis o quê? Vocês serão meus mártires também. A palavra testemunha significa mártir. Vocês serão os mártires. E começa, irmãos, não é quando vier a perseguição, começa hoje. Não a minha vontade, mas a tua vontade. Ou vocês acham que é fácil nós olharmos para o espelho e dizer, não senhor, não é fácil. Né? Não senhora também, né? Negar a si mesmo, irmãos, é ser um mártir. É começar assim sendo um mártir do Senhor. Fazendo aquilo que agrada ao nosso Senhor. Como nós poderemos estar firmes testemunhando como lá em Apocalipse? Como aqueles homens lá em Apocalipse, versículo 11, capítulo 12. Temos que começar hoje. Firmes, fiéis testemunhas. Quem recebereis? Quem é que vai receber esse poder, esse dínamos? Inteligência artificial não vai receber. Não vai receber. São homens e mulheres, dádivas do Senhor, o qual Ele comprou com o seu sangue. Então, meus irmãos, que nós não abramos mão da nossa companheira. Lucas, tem mais um cântico? Vamos terminar cantando? Que nós não abramos mão da nossa companheira, irmãos. Homens deram as suas vidas, derramaram o seu sangue para que isso chegasse nas nossas mãos. Cuidado com os aplicativos, eles já estão sendo atualizados. Guarde a palavra no seu coração. Coloque o nome nela, coloque o endereço, anote, faça anotação, escreva na sua Bíblia. Hoje nós estamos deixando ela de lado. Hoje nós estamos abandonando. Nós não somos, irmãos, bibliólatras. Né? Nós não idolatramos a Bíblia. Nós amamos a palavra do Senhor. Nós amamos o falar de Deus. E eles venceram por causa do sangue, por causa da palavra, do testemunho que deram. Então por que eu creio neste livro? Porque é uma coleção confiável de documentos históricos, atestado por testemunhas oculares. Essas testemunhas negaram a sua própria vida, mesmo em face da morte. Essas testemunhas, elas viveram e escreveram durante a vida de outras testemunhas. Essas testemunhas afirmaram que os seus escritos não eram de origem humana, era de origem divina, vinha de Deus. Esses escritos estão embasados em documentos históricos confiáveis. Esses escritos aqui são relatos de eventos sobrenaturais, que confirmaram eventos muito antes deles acontecerem. E não nos esqueçamos, o grande apologeta, o maior apologeta é o Espírito Santo. Que o Senhor, então, nos socorra e que nós jamais abramos mão daquilo que Ele já nos tem dado. Hoje pela manhã, uma irmã aqui na reunião da manhã orou assim: guarde para que ninguém roube a sua coroa. E a oração dela foi no seguinte sentido: há muitos querendo roubar aquilo que Deus tem para você. Foi a interpretação que eu dei. Ela disse: guarde para que ninguém roube aquilo que Deus está dando para você. Porque há muitos querendo roubar aquilo que Deus te deu. Cuidado, irmãos. Nos mantenhamos firmes na palavra do Senhor, para a glória do Senhor. Vamos orar.
Nós te damos, amado Senhor, muitas graças nessa noite. Nós bendizemos o teu nome. E nos ajuda, Senhor, a ser esses mártires também, que guardam o teu testemunho, guarde a tua palavra. Os dias são maus, Senhor. São ataques de todos os lados. Nossa vida, o nosso cônjuge, nossa casa, nossos filhos estão sendo atacados. Mas nós confiamos no Senhor. Nós não confiamos nesse mundo aqui. Esse mundo para nós, Senhor, é um mundo em que jaz todo ele no maligno. Nós não confiamos na política deste mundo. Nós não confiamos na economia desse mundo, no governo social deste mundo. Não confiamos, Senhor. Nós confiamos no Senhor, na tua palavra, naquilo que o Senhor disse desde os tempos, desde o princípio. Nós confiamos. Então, bendito seja o teu nome. Guarda-nos, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.